Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para realizar mais um Talk do Ozar. E a gente tem tido um prazer assim incomensurável de realizar esses momentos, né, de Talk do Ozar, de live, porque são lives, né, são informações que estão produzindo um altíssimo, né, conteúdo de caminhos, proposições, informações. Cada sexta-feira tem sido, né, pessoal, um tema melhor do que o outro. E antes da gente falar do nosso tema em si, deixa eu passar para vocês aqui, né, fazer um resumão de todas as atividades do Dosar que tem ocorrido e aquelas que vão ocorrer, tá? Nós queremos agradecer porque nós estamos já com saudade de realizar o simpósio, a conferência. Você que é gestor de alguma prefeitura, pode chamar, pode contratar o pacote, né, de conferência e simpósio do Idosar, que já está ali com os temas já definidos, também os conferencistas. Então é só acionar e a gente leva toda a logística para o seu ambiente aí, né, de gestor. Queremos agradecer também a todos que têm participado das nossas pesquisas. Nós acabamos, né, de fazer o relatório da nossa última pesquisa, da nossa penúltima pesquisa, que foi sobre o comportamento de outros países em relação à pessoa idosa. Foi um relatório, né, que exigiu da gente muita tranquilidade, muita análise, né? Então ele saiu agora do forno. A gente está muito feliz com a produção e com todos que nos auxiliaram para produzir esse relatório, para produzir essa pesquisa, sabe? Estamos muito felizes com isso. Queremos também dizer para você que mês de setembro é um mês em que nós do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, a gente fomenta aquela semana de conscientização, de adaptação dos espaços domésticos para a pessoa idosa. Isso, pautada na nossa primeira pesquisa, que foi do Dia dos Avós, 26 de julho de 2022, que nós lançamos essa pesquisa. E a partir dessa pesquisa nós consensuamos em apresentar essa proposição para a nossa sociedade. Então fique esperto, porque vai ser aí na semana de 23 a 30, uma semana que antecede ao Dia do Idoso, que é 1º de outubro, e a gente vai estar fomentando essa semana de conscientização, tá? Em outubro nós temos aí uma série de lives que vai ser assim bem interessante, em alusão tanto ao Dia do Idoso, que é 1º de outubro, quanto aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Isso mesmo. Nós vamos ter aí uns momentos bem bacanas para poder fazer aí a alusão a esse período. Em novembro, a gente inicia uma campanha que a gente vai precisar de patrocinadores, a gente vai precisar de vocês doando, indicando. Por quê? Porque a gente vai começar uma campanha de arrecadação para que a gente possa levar um Natal feliz, um Natal do Idosar, para 2 ILPIs, né, instituições de longa permanência. E a gente conta com a ajuda de vocês desde já. Fique ligadinho, porque em novembro a gente vai lançar essa campanha maciça, ok? Então, feitas as considerações de tudo que o Idosar está fazendo, não para por aí, a gente tem outras coisas acontecendo, mas é só seguir a gente que você vai saber de tudo, vai ficar por dentro de tudo. Tá bom, pessoal? Já está conosco aqui, né, Adriana Abreu. Adriana Abreu, que é a entrevistada de hoje. Então, nós já vamos chamá-la. Você que está participando já da nossa... de perguntar, de trazer uma fala, né, que vá coadunar, contribuir, colaborar, né, tanto com a minha fala quanto a fala de Adriana Abreu, tá? Esse espaço é nosso mesmo de construção de diálogo, tá bom, pessoal? Adriana Abreu, muito bom dia. Bom dia, Lê. Muito bom estar aqui com você. Quero te agradecer pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você.
esse trabalho lindo que você vem realizando. Estou bem feliz por você, né? E feliz por todos nós que estamos recebendo tanta informação, estamos sendo tão nutridos através do seu centro de pesquisa. Ah, obrigada, obrigada. Isso aí me deixa assim muito feliz, porque era algo que eu não sabia que iria, né, trilhar. Foi um novo de Deus na minha vida, né, o trabalhar com idosos e criar o Idosar. Pensa-se numa coisa que você, tipo, nunca nem sonhou. Foi o que Deus preparou para mim e para toda a equipe que trabalha comigo, né? Porque não dá para fazer um trabalho nessa envergadura sozinho. A gente tem um conselho consultivo forte que se reúne, né, toda última segunda-feira para falar, para analisar, para criticar, para sugerir. É bem bacana. Glória a Deus por isso. Adriana, eu gostaria que você se apresentasse, minha amiga. Gente, ela é minha amiga. Olha que lindo, minha amiga. Nossos filhos cresceram juntos. Nós estudamos na mesma escola, fizemos o curso normal. Olha isso, gente. A gente revelando nossas idades, né, Adriana? Mas apresenta. Não, vamos pular essa parte da idade, então. É melhor. Então, como a Alê falou, e eu queria aqui abrir uma observação quando ela falou da equipe, né, do Idosar, eu conheço a equipe, eu conheço a família, que é uma equipe meio unida, né, bem unida. A Alê já teve outros projetos aí de sucesso e a família sempre chegando junto, né? Parabenizo a família mais uma vez e me sinto honrada, né, de fazer um pouco parte dessa família também. Bom, como a Alê já tinha colocado, meu nome é Adriana Abreu, eu sou professora da rede estadual, já há 30 anos, falei rápido, 30, é que eu comecei com 10 anos, gente. E nós nos conhecemos na adolescência, né? Éramos vizinhas, estudamos na mesma escola, nos formamos ali no Colégio Estadual Brasil, sempre fomos alunas da rede pública e tivemos o prazer de trabalhar na mesma equipe durante muitos anos, né? Atualmente, eu estou cedida para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Continuo sendo da educação, meu coração, minha raiz. Mas nesse momento eu estou contribuindo com o trabalho em outra pasta. E bacana que a gente até consegue conhecer um pouco do trabalho que é desenvolvido, né, para essa população que algumas vezes é esquecida, né? Que é a questão dos idosos, né? Mas assim, a gente vai aprendendo e é um pouco, é muito da Alê e eu sempre aprendi muito com ela, que também a gente também tudo que a gente se enche, a gente se esvazia, né? Tudo que a gente pega de informação, a gente leva. A gente nós não aceitamos guardar pra gente o que é bom. A gente sempre compartilha. Meio que é pessoal, é de vida, né? E assim a gente está fazendo aqui nessa manhã. É verdade, Adriana, porque assim, eu fico em cólicas quando eu tenho uma informação, eu logo penso, caramba, se essa informação foi importante para mim, foi um divisor de águas, ela pode ser uma informação divisor de águas para outras pessoas também. Então eu fico assim, ensandecida, já querendo jogar aquela informação nas minhas redes sociais, falar boca a boca, tete a tete, eu fico assim em cólicas. Por isso também que nós estamos criando mais uma subação do Idosar, chamada Idosar News. Na segunda-feira, como é a última segunda-feira do mês, vamos ter uma reunião com o nosso conselho consultivo, onde a gente vai estruturar melhor, né, como é que vai ser esse formato do Idosar News. A proposta, Adriana, é justamente pegar essas informações e colocar lá num template padronizado, né, e dizer, né, Idosar News informa, compartilha, noticia, sabe? Divulga. Então vai ter aí essas ramificações onde as pessoas vão poder ter em fonte segura aquela informação, porque não é a informação pela informação. Tem que ter a fonte segura, né? Porque a gente não quer, a gente quer ser bem cuidadoso naquilo que a gente estiver informando. Então a gente está fazendo esse quadro com muito cuidado, com muito critério. Eu tenho recebido várias informações que a vontade que eu tenho é de jogar lá no dedo. Eu falei, não, eu preciso ser criteriosa, calma, porque as informações virão, e eu preciso padronizar junto com a nossa equipe, junto com o nosso conselho, como é que vai se dar esse processo.
E ter você aqui conosco é uma oportunidade, né? E aí, pessoal, por que a gente está trazendo a Adriana aqui conosco? Porque a Adriana, ela é, né, dentro do seio familiar, uma pessoa que está lidando com processos de identificação, né, de demências, né, de um familiar idoso, né? E aí ela vai dizer qual é o grau de parentesco e tudo mais. E você que se estiver passando por essa situação, fique ligado nessa live, lembrando que as nossas lives, elas são hospedadas no nosso canal do YouTube. Então você pode revisitar a live, ouvir, assistir, comentar quantas vezes você quiser, tá? Elas estão lá, nós já temos mais de 35 talcos dosar produzidos, com um tema melhor do que o outro. Então essa não vai ser diferente. Adriana, o que te motivou a aceitar o nosso convite para falar desse tema? Familiares em processo de identificação de demências em pessoa idosa, da família. Ali, antes de responder, eu quero aproveitar para mandar um beijo para o Nelson, que ele está aqui. E o Nelson, que é um amigo nosso de muitos anos, um companheiro de trabalho, que sempre com muita atenção com as senhoras da sua família, né? Ele sempre deu muita atenção para a mãezinha dele, está sempre com as tias. É um exemplo realmente para a juventude, né? Que muitas vezes passa ali a sua trajetória e vai esquecendo o idoso, deixando ali, ele está sempre dando essa atenção. Então, um beijo para você, Nelson. Ale, o que me motivou a aceitar foi realmente poder dividir um pouco do que eu vivi no processo de identificação do diagnóstico da minha mãe. É muito triste quando você recebe esse tipo de diagnóstico da família e você percebe que você não tem muita informação, não tem muito onde se apoiar, né? E você vai perguntando e mesmo perguntando, algumas informações demoram anos para você ter conhecimento. Então, coincidência ou não, você está à frente desse trabalho lindo agora. E eu achei bacana assim, levar como foi esse processo dentro da minha família e alertar outras famílias, né? Para que algo que a gente, de repente, a gente não pode evitar, mas a gente consiga, com informação, trazer mais qualidade para os idosos que venham enfrentar esse desafio. Perfeito, Adriana. E, assim, você já tem, assim, você percebeu alguma coisa? Como é que foi, assim, que você, enquanto familiar, né, começou a fazer uma leitura de cenário de possibilidades, né, de demência? Então, o diagnóstico da minha mãe, ele foi tardio, né? E talvez seja o motivo maior por eu estar aqui hoje conversando com você. A minha mãe nunca gostou de médico, sempre foi uma mulher aparentemente muito saudável a vida inteira, passou por muitos desafios, né? A perda do meu pai, ela ainda era jovem, né? Tinha menos de 50 anos quando isso aconteceu. Depois vem a perda do neto, né? Há 7 anos atrás. E ela teve uma separação, porque ela tem uma filha muito querida, e essa filha foi morar em outro país, né? Que é a Vilminha. E ainda assim, ela foi enfrentando todos esses desafios muito firme, muito forte, sempre dando conta das suas funções ali dentro da casa, né? Ela mora com a Thelma, que é a minha irmã, que tem também 3 meninos, né? Os 4 fazem esse cuidado da minha mãe, assim, tempo integral, assim, 24 horas, e glória a Deus por isso, né? Sou muito feliz por ter a Thelma e os meninos, senão não sei como seria, porque as nossas rotinas são bem dinâmicas, né, a minha e dos outros irmãos. E aí nós começamos a perceber que ela estava perdendo a referência de residência. Não sabia exatamente em que casa estava, com quem morava. Esses episódios eram bem repentinos e passava muito rápido. Acontecia, passava. E depois ela levava a vida e tudo no momento. A gente sempre sinalizando que ela precisava ir ao médico, ela precisava ir a um especialista, mas ela é bem teimosinha, assim, bem resistente. E a gente sempre teve a gente tem, né, na nossa família, né, nós temos uma relação de muito respeito, de respeitar muito o espaço do outro.
E nós respeitamos o espaço dela, né? E ela sempre mostrando que estava bem, ela não apresentava nenhum outro problema. Ela teve Covid e ficou bem, né? E ela não apresentava outros problemas de saúde regularmente. Até que quando chegou no final do ano passado e ficou um pouco mais grave, porque veio uma crise, uma espécie de crise depressiva, em que ela perdeu o apetite, chorava muito, tinha essas crises de perder a referência de com quem morava, em que casa morava, já várias vezes durante o dia, né? E não queria comer, ela foi ficando bem magrinha, bem fraquinha. E aí a minha irmã também, que mora com ela, que é a Thelma, né? Teve uma estratégia lá de convidá-la para ir fazer uma visita e tal, e conseguiu levá-la a uma clínica lá mesmo no município de Mesquita, para ela poder fazer os exames e, enfim, chegar ao tratamento ideal. Caramba, Adriana, você falando assim com esses detalhes todos, né? A gente fica aproveitando para fazer, né? Para trazer a memória se a gente não tem alguma situação dessas na família, né? Então, pessoal, vale a dica, né? Dessas observações aí, né? Desses flashes de comportamento, porque tudo começa com os flashes de comportamento, né? E a gente vai atribuindo a idade, não, a idade, não, é a idade, né? Assim, aí a gente vai meio que atenuando, né, a situação. Adriana, vocês acham, enquanto familiares que tiveram uma atitude tardia, ou vocês acham que trataram a tempo? Fala um pouco disso. Excelente pergunta, né? Eu tenho um pouco a personalidade condicionada a me culpar por algumas coisas, né? Isso não é nada bom, né? E considerando, né, o trauma ali da perda do meu filho há 7 anos atrás, eu me afastei do município, né? Já não visitava minha mãe com tanta intensidade, assim, com tanta frequência. E minha irmã também morando no exterior, né, e tal, e cada um com as suas rotinas, e sempre respeitando essa independência que a minha mãe havia conquistado, de dizer que faço o que eu quero, hoje eu não quero, hoje está chovendo, hoje está sol. Ela sempre foi muito decidida, apesar de ter sido sempre uma mulher do lar, né, uma dona de casa, uma mãe presente, ela sempre foi muito decidida no que ela queria fazer. E nós respeitamos isso. Hoje eu entendo, já sem culpa, que foi importante também respeitar. Eu acho que deve haver o equilíbrio de você conquistar o idoso, né, seduzir para essa questão de tratar da saúde, mas sem causar nenhum trauma, sem ter que chamar uma emergência, que forçar, que levá-lo chorando. Então, a minha dica é que, assim como a Thelma teve uma estratégia, cada família tem ali as suas estratégias e consiga conduzir. A gente tem aqui no Rio também a questão do SUS e o agente de família, né, que é uma estratégia que ela utilizou também lá no município de Mesquita, e eu acho bacana. Algumas pessoas dizem que não é contento e tal, mas eu acho bacana que se utilize esse serviço também. Porque o agente vem, né, vem uma médica também, ela foi visitada por uma médica também do SUS, embora o tratamento dela seja por um convênio de saúde, que é a APA. Eu acho importante também publicizar isso, né? O nome da médica, a clínica, né? É importante porque, de repente, outras pessoas do mesmo município estão aflitas com a mesma questão, né? E podem acessar. Eu levei algum tempo, sim, ali para amadurecer essa questão, se foi tarde ou não. Mas hoje eu entendo que as pessoas podem fazer, elas fazem o que elas podem fazer naquele momento. Então, realmente, eu acho importante que todos possam se livrar de culpas e partir sempre olhando para frente, tentando melhorar. E quando tiver um companheiro, colega, alguém perto, passando pelo mesmo, contribuir. É isso. Hoje eu penso dessa forma. Perfeito.
Eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão aqui, né, já ouvindo essa live, né, e eu quero deixar você que está aí. Nelson, nosso amigo, obrigada. Sayonara, tanto, né, pessoa física, né, e está aqui também, enquanto Instituto Lidere. Sayonara, inclusive, ela faz parte do nosso conselho consultivo. Segunda-feira, nossa reunião. Sayonara, obrigada aí pela parabenização do tema, realmente o tema muito pertinente. Queremos agradecer também Josiane, que entrou aí, tá? Nelson, Josiane e quem mais tiver, se ainda não segue o Idosar, aproveita e segue o Idosar para você saber de todas as nossas informações e ações e atividades, tá bom? E entrou também uma Dri Capitulta. Esses nomes. É a Adriana Fonseca. Beijo, Dri. Saudade. Dri, aproveita e segue aí, tá? Segue aí o Idosar. Bom, então voltando aqui para o nosso tema, Adriana, sem culpa, foi muito bom você sinalizar isso, né? Porque muitos familiares se culpam. Por que eu não dei atenção? Por que eu não fiz? Se eu pudesse, eu faria isso. É sem culpa, porque também a gente não está instrumentalizado enquanto familiar para lidar com essa situação. E dentro dessa linha do familiar não estar instrumentalizado, como é que vocês, enquanto família, se organizaram ou reorganizaram as suas vidas para poder apoiar, né, a sua mãezinha que tem esse diagnóstico, né, a partir de agora? Como é que foi essa dinâmica familiar? Funciona, nós montamos uma rede, né? Então, assim, as visitas passaram a acontecer com mais frequência, as idas ao médico, nós nos revezamos, e no auge da crise dela, que foi final de 2022 e início de 2023, ela tinha crises de que precisava ir para casa, né? Ela arrumava as coisas para ir para casa. Eu achava que era algo muito pessoal dela, porque ela foi uma pessoa que se mudou algumas vezes, né? Mudou de residência, de endereço, mas não, na verdade, é uma característica mesmo da doença. Eu conversei com a Simone, que é a Simone Torino, que é superintendente, e com o médico também. Todos eles que enfrentam essa doença, eles ficam com essa perda de referência de quero ir para minha casa, né? Então, no auge dessa crise, eu lembro que eu e a Arlinda, nós revezávamos e cada dia uma colocava lá dentro do carro, né? Eu ia à noite daqui de São Cristóvão para Mesquita para poder levar o que ela mais gostava de comer, porque ela estava sem querer comer nada, e nos revezávamos para poder dar aquela voltinha aqui no quarteirão, né? A gente circulava pela cidade e colocava ela na mesma casa, porque ela mora com a Thelma, já sempre morou com a Thelma, né? E aí ela ficava satisfeita achando que chegou em casa. Até que quando os medicamentos começaram a fazer efeito, ela entendeu que nós estávamos levando ela para a mesma casa. E eu falei, não, agora tá bem, ela já tá boa já. E aí a Thelma, né, fez essa descoberta aí da doutora Liana Maria, lá da Promedic de Mesquita. Ela é clínica geral e também geriatra, e levou ela para consulta. E a partir daí também a Arlinda, a Vilminha, todos nós participamos. A gente tem a Vilminha que morava no exterior, né, com a família, com o marido, com o filho, e vieram também para o Brasil, né? Então, hoje em dia, a rede está bem atenta, né? A rede de apoio da dona Vilma está bem atenta, todo mundo olhando ali, dando atenção, né? Em especial a Thelma, né? E esse aí deve ser um tópico que você deve tocar mais para frente. E é assim que a gente está se revezando e se organizando para dar a melhor atenção. Eu, como moro em outro município e trabalho a semana toda, eu costumo ir aos finais de semana. Mas eu ligo e tal, e ela atende. Ela não esqueceu de nenhum filho, de nenhum amigo, parente. A questão mesmo dela, nesse momento, a doença é mais controlada, né? Depois de tudo, ela toma vários medicamentos receitados pela doutora Liana. E é a questão da casa mesmo, da referência de, às vezes, onde eu estou ou quero ir para casa. É esse que é o auge hoje, nesse momento.
Adriana, você tocou num ponto, porque não tem jeito, né? A fala de quem está sendo entrevistado, ele vai dando para a gente desdobramentos de outras ações. Então, nós falamos muito dessa rede de apoio enquanto família, e ela está muito fortalecida entre vocês, irmãos, né? Foi quase uma pactuação sem assinado, mas é uma questão de consciência, né? Daquela que gerou vocês, que criou. E que bom que a sua família tem uma relação saudável. E aí fica a dica, até para aquelas que não têm uma relação saudável, que, gente, joga isso, né? Secundariza essas relações, fortalece, porque tem uma pessoa precisando, né? Perfeito. Principalmente a pessoa que te gerou e te criou. Então não é hora de animosidade, de coisa de infância, e que o irmão falou, o irmão fez. Gente, é hora de se unir para uma rede de apoio. E percebam, com essa rede de apoio familiar, já teve aí não digo uma melhora, né? Mas já teve um caminho, está tendo um caminho trilhado que está dando certo, um tratamento que está dando certo. Nós falamos de rede de apoio familiar e rede de apoio, né, enquanto instituições. Vocês, foi fácil para vocês? Vocês conseguiram algum apoio, alguma rede? Você falou do agente comunitário, né, que foi até a casa. Como é que foi essa rede de apoio? E se tem outras? Se você souber responder também, não tem problema não, tá, Adriana? Uhum. Então, até uma acessou lá o SUS, né, a Clínica da Família, e eles realmente foram até a casa da minha mãe, tanto a médica quanto a agente de saúde. Eles aparecem, não é uma visita muito frequente, mas eles sim visitam, verificam pressão, como ela está. Inclusive, teve uma identificação ali de pressão alta por conta dessa visita. Então, realmente, somos gratos, mas entendemos que são serviços que podem melhorar. Mas a busca por profissionais para acompanhar, ela não é simples, Ale. Não é simples, é perguntando muito, pedindo muito a Deus. Hoje eu vou na consulta, tomara que dê certo. Tem dado certo, mas assim, eu vou colocar para você, a médica já descredenciou do plano, então agora ela vai no particular. Então são coisas que acontecem assim, que você tem que estar bem estruturado e se comunicando muito, né, para poder estar sempre atento às questões. Sendo cedida lá para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, lá existe uma página, uma superintendência, que cuida dessa questão do idoso também, embora nós tenhamos no Estado a Secretaria do Envelhecimento Saudável. E eu conheci a Simone Torino, que é uma superintendente que já participou aqui do Talk do Idosar, né? E me trouxe mais informações, né? Inclusive, né, eu vou deixar com você alguns links para disponibilizar listas de medicamentos que podem ser obtidos de forma gratuita, né, com a Secretaria de Estado, as portarias, mas assim, precisa sim de uma estrutura melhor, tanto no âmbito municipal quanto estadual. Precisa dessa estrutura para cuidar do idoso e para cuidar das famílias. As famílias não estão dando conta de algo tão doloroso, né? É um diagnóstico muito doloroso, assim. Você não tem a mesma pessoa na sua família, né? Um dia eu estava conversando com a Simone, né? Com a Simone Torino. Eu falei, Simone, às vezes eu tenho saudade da comida da minha mãe, né? E aquela dona Vilma que cozinhava, é outra agora. Ela não cozinha mais, né? Ela come direitinho, toma banho, come, faz tudo sozinha. Mas, assim, a Thelma e os filhos é que dão essa assistência de entregar medicamento, entregar alimentação. Então, você vê a pessoa perdendo as funções e fica muito dolorido. Então, emocionalmente, as famílias também precisam de apoio. Verdade. Assim como muitas, não é o nosso caso, mas muitas famílias precisam de apoio financeiro também para dar conta desse idoso. Né? Quando tem dias que esse idoso não quer comer bem, então o que você vai oferecer? Você precisa oferecer uma coisa mais atrativa e tal, e as pessoas não têm condições, né? Então, ter núcleos que apoiassem, né, integralmente tanto o idoso quanto os familiares é necessário que o poder público olhe para isso com muito cuidado, com muita intensidade, que esse serviço chegue o mais rápido possível. Adriana, o Nelson fez um comentário aqui, né? Falar sobre o tema é estar atento aos sinais, é fundamental para apoiar o idoso
nesse desafio, porque realmente é um desafio. E aparece e a gente precisa, né, se reorganizar. Até nas nossas rotinas mesmo, né? A gente que trabalha, né? Tem que dar Perfeito. atenção. Nós temos aqui, né? A Carioca do Porto entrou também. Seja bem-vinda. Segue o Idosar. Simone Barbosa. A Adriana está citando muito Simone Taurino. De fato, ela fez um talk do Idosar aqui conosco 2 semanas atrás, falando sobre os caminhos dos direitos dos idosos. Uma live também. Gente, que você aprende muito, tem muita coisa, muitos direitos que a gente nem sabia, e Simone Taurino traz isso com muita propriedade. Revisita esse site, essa live lá no nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Adriana, geralmente aqui os nossos horários eles passam muito rápido, né? Porque o tema ele fica tão interessante que dá para a gente ter uma fala bem bacana. Falamos de redes de apoio familiar, falamos de redes de apoio técnico, né? Que aí tem um caminho. E aí você falou que dessa lista aí de medicações, essa lista de medicações são específicas para as pessoas que estão com Alzheimer ou só é aquela lista geral? É a lista geral, não é a lista específica, é uma lista, mas é uma lista grande, extensa. Um dos pontos que eu gostaria de comentar, de destacar aqui, é que o medicamento ele tem um custo alto. Por isso é muito importante, né, que quem está ouvindo aqui ou vai ouvir depois, passe essa informação de que esse medicamento ele pode ser adquirido de forma gratuita junto ao cadastro lá na Secretaria de Estado de Saúde, tá? Então é bem importante ali, tem outros, você acaba descobrindo, visitando essa lista, que tem um remédio seu também que você paga, que você poderia obter de forma gratuita. Então é bem bacana que as pessoas conheçam essa lista. E aí, vocês, enquanto familiares, tiveram que se reorganizar até financeiramente para dar Perfeito. conta desses tratamentos. E aí, quando você, né, procurando, soube que tem uma lista e que ali você pode adquirir, deu, né, ou tem dado um alívio, né? Porque Exato. realmente é caro. E às vezes você compra uma caixa que não dá para o mês todo. Né? Exato. Tem isso também. Tem um pouco disso. Lembrando, Ali, que não é, desculpa te interromper, lembrando que não é um medicamento, né? São vários, né? Medicamentos. Não é um medicamento só. Adriana, nós estamos hospedados no nosso YouTube do Idosar, uma live com Fernanda Santos, eu acho. Fernanda de Jesus. Ela tem um projeto chamado Saúde em Movimento. E esse projeto chamado Saúde em Movimento, ele é específico para idosos que são diagnosticados, tanto com Parkinson quanto Alzheimer. É gratuito. Olha que bacana. Né? E ela tem tido muitos avanços em relação à atividade que ela promove. Então, fica também a dica, tanto para você quanto para quem precisar, para revisitar essa live da Fernanda de Jesus. Saúde em Movimento. Muito bacana também a perspectiva que ela traz, como se tratar a pessoa que está com Alzheimer. Né? Excelente. É como se ela escolhesse estar naquela realidade. E aí você começa a dialogar com aquela realidade dela. Ela traz uma perspectiva, uma abordagem bacana. Por que eu estou aproveitando e citando esse tal do Idosar, que vale a pena assistir para quem, porventura, está dentro desse quadro que você e a sua família se encontram? Porque muitas vezes nós, familiares, nos violentamos nas culpas, como você falou, né? A culpa é minha, o que eu faço? E aí, muitas vezes, também a gente tem uma outra reação que a gente não quer ter, de ser agressivo, até porque não tem paciência, porque não sabe lidar, porque também, né, não teve essa rede de apoio, né? E a gente, né, dependendo do grau de contato que você tem com o familiar que está naquele quadro, a pessoa pode tender à agressividade, não é isso? Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que, de verdade, nessa faixa etária da vida, né, da pessoa que está com esse diagnóstico, seja com dignidade, seja com tranquilidade, a despeito, né, do quadro
quadro que ela esteja desenvolvendo de qualquer doença, na verdade, né? E numa das nossas falas anterior a esse toque dosar, você sinalizou uma coisa muito interessante, que normalmente são as mulheres da família que estão nessa linha de frente. Fala um pouco disso pra gente. Conversando, né, com várias famílias, você percebe que enfrentar esse desafio são sempre as esposas, filhas e mães que estão sempre se dedicando a esse idoso, independente se o idoso é homem ou mulher. As mulheres estão sempre à frente. Só que nós mulheres, né, Ali, a gente sabe muito bem disso, nós temos inúmeras atribuições, nós temos também já muitos desafios. E eu acho que é importante esse olhar especial também para essa mulher que está ali, né, matando os seus leões, trabalhando, cuidando dos filhos, e ainda tendo mais essa demanda que a gente já colocou aqui, que é uma demanda diferenciada, né, um desafio muito grande, né, você ter que participar de uma questão dessa, de um idoso na família. E eu acho que é possível, tanto nós quanto enquanto familiares, as mulheres se unam, se apoiem. Eu acho que isso é importante, né? As famílias costumam às vezes brigar por conta disso. Na verdade, não é hora de brigar. A gente precisa se apoiar, né? Uma irmã está um pouquinho mais cansada hoje, a outra também. Então, vamos revezar. E também esse olhar especial, como a gente já colocou aqui, que é do poder público mesmo, né? É o Estado olhar mesmo, né, e assistir essas mulheres integralmente, ver o que elas estão precisando. Que às vezes, na maioria das vezes, são mulheres que já enfrentam desafios financeiros e simplesmente elas não podem mais trabalhar, porque elas não têm mais como deixar esse idoso sozinho. Então, realmente é preciso olhar e atender para trazer mais qualidade de vida e manter as famílias saudáveis, porque uma mulher, uma mãe doente, né, físico-emocionalmente da família, acarreta mil coisas para esse marido, para esses filhos que saem todo dia. Então, para você manter o equilíbrio, né, da sociedade, as coisas começam dentro das casas. Então, é importante as casas serem atendidas, ouvidas, né, nas suas necessidades. Isso é muito importante. Adriana, em relação à rede de apoio, me trouxe à memória agora uma rede que eu não sei se eles trabalham especificamente com isso. Até acredito que sim. São os CAPCIs, né? Porque como eles trabalham com saúde mental, de repente, né, seria uma rede de apoio e até de ocupação para o idoso que está com esse diagnóstico. Porque é importante a gente salientar isso, tá, gente? Não é porque ele recebeu um diagnóstico, né, de Alzheimer ou outras demências que esse idoso está inativo e inutilizado, não. Pelo contrário, a gente precisa inseri-los, né, em atividades ocupacionais. E os CAPCIs, eles seriam um caminho. Geralmente, nos territórios ali, né, bairristas, nos distritos, tem, né, tanto CRAS quanto os CAPCIs. Então, procurar essa rede também seria uma forma. Eu não sei se você recebeu essa orientação. Então, Ale, eu realmente desconheço se os CAPCIs, conheço o trabalho dos CAPCIs um pouco, né? Mas eu desconheço se eles têm um trabalho específico voltado para esse tipo de diagnóstico. Mas como você aí é a moça das ideias, né, dos projetos, já está aí, ó, sinalizando, tem alguém aí do poder público, dos municípios escutando, a lei já lançou um projeto aí, e é importantíssimo mesmo, né? É importantíssimo. Mas, assim, as famílias, a gente tem falado bastante disso aqui na live, né? De cuidar da saúde mental do cuidador, da cuidadora que está ali à disposição. Aí sim, é importante, né, que as pessoas estejam cadastradas aí nas clínicas da família, se dirijam aos CAPCIs, porque elas vão ter apoio, vão participar de grupos de terapia, vão ter ali acolhimento psicológico também individual. Então, é bem bacana a gente divulgar que quem está emocionalmente abalado e tal, pode procurar esses serviços. Isso é bem bacana você comentar isso. Agora, para o idoso, a gente pode ampliar, né?
Podemos ampliar, por Inclusive, favor. nós teremos aqui, né? Eu acho que vai ser no dia 15, eu não sei as datas de setembro, fechei todas, mas não sei de cabeça. Eu sei que em setembro, um dos toques de dosar vai ser com a assistente social Eliane Alves, da nossa época, tá, Adriana? Lá do condomínio, lá, assistente social. Ela Conheço. trabalha com. Então, já vou provocá-la a falar, né, de toda essa rede de apoio que eles são. E se tem algum trabalho, alguma terapia, né, ocupacional voltada para a pessoa, né, idosa com demências. Então, assim, aí, Perfeito. se não tiver, já foi lançado aí o desafio. Precisa ter. Porque Preciso. as estatísticas nos mostram, nos comprovam o aumento significativo de idosos que começam a desenvolver, a desencadear, né, esse tipo de diagnóstico. E não dá para a gente recorrer, Adriana e todos que estão nos ouvindo aqui, somente, né, para o tratamento medicamentoso. Nós precisamos, aliado a todo o tratamento, né, de fonte medicamentosa, nós precisamos aliar a essas ocupações, né? Porque o idoso, como eu falei, né, ele não vai ficar subutilizado, né? Ele ainda tem outras faculdades mentais e comportamentais que ele precisa continuar, né, desenvolvendo, se ocupando com outras possibilidades, tá, gente? Então a gente precisa saber que não é o the-end do filme, né? O filme está lá, o the-end, o fim, não é o fim, né? É É o isso. começo de uma nova realidade. É uma nova É realidade, tanto para a pessoa perfeito. que está vivendo aquilo que tem o diagnóstico, como uma nova realidade na estrutura familiar. É uma nova realidade, não é o the-end, pessoal. Quer falar um pouco disso, Adriana? Algumas coisas acabaram, né? Lidar com o fim é da vida, né? Você finda ciclos o tempo todo, né? E é assim quando você recebe esse tipo de diagnóstico. Você fica sabendo que a partir daquele momento o seu idoso vai ter uma nova vida, uma nova rotina, com medicamentos. Às vezes ele não vai lembrar de algo que ele está vivendo naquele momento contigo. E é preciso todo mundo lidar com isso. Então, realmente, eu costumo dizer que você não tem muito tempo para dar uma chorada. Eu vou dar uma chorada hoje, tem que ser rápido. Tem que chorar rápido, enxugar a lágrima e realmente se perguntar o que eu posso fazer. Né? E realmente buscar essa questão que você está falando. Não é só o tratamento de medicamentoso e sentar o idosinho como se ele fosse uma planta. Né? A doença, ela realmente avança. A minha mãe não está nesse nível, né? A minha mãe, ela se locomove, sobe escada, desce escada, ela passeia no condomínio que mora, mas realmente a doença avança. Mas enquanto a doença não avança, existem outras coisas que você pode fazer. Né? Você pode passear, há idosos que precisam de uma fisioterapia, né? Porque eles costumam ficar muito sentadinhos na mesma posição, né? A gente até fica brincando muito com minha mãe. Mãe, descruza a perna, bota essa para cima, para baixo. A gente dá essas lembradas, senão ele fica muito na mesma posição, né? Então, assim, é uma nova vida para todo mundo. Excelente comentário que você fez, destaque sobre realmente o que eu faço agora com essa nova vida. É igual quando a gente precisa mudar de local de trabalho, quando a gente precisa começar a fazer dieta. Tudo novo. Vamos mudar de assunto. E é isso mesmo. Foi muito bom você destacar isso, ficar firme e forte para essa nova etapa, para os novos desafios. Bom, a Sayonara fez um comentário aqui, né? E eu vou ler aqui pra gente. Dá tempo de você fazer comentário também, pessoal. Vamos lá. A Sayonara disse, né, que a dificuldade financeira já causa estresse para a família de uma forma geral. Imagine quando está ligada, né, à doença. Então, ter acesso a uma lista, né, de remédios é muito importante. Dá uma sobrevida, né, financeira, né, Sayonara? Sayonara, então, né, Instituto Lidere, coach em mentalidade financeira. Então, vale a dica também. A gente aproveita e faz aqui uma propaganda, não custa, né? Ainda mais ela que faz parte do nosso parceiro. É verdade.
Eu quero agradecer aqui quem já começou a seguir a gente. Muito obrigada pela sua sensibilidade, porque a gente acha importante, né? Acha importante não, é importante esse espaço do Idosar, porque ele tem construído muitos caminhos, e a gente está muito feliz com isso, e a gente quer continuar nessa linha de atuação. Então, você que conhece a gente, conhece o nosso trabalho antes, né, do Idosar, fique à vontade para estar conosco nessa construção. Sayonara vai fazer um outro comentário, que é, diante do cenário novo, em relação ao quadro de doença, gera uma instabilidade emocional para a rede de apoio que está cuidando, né, da pessoa idosa. Adriana, você acha que essa situação da sua mãezinha fortaleceu as relações entre vocês, né, pessoas da família? Sem dúvida, né? A gente acaba se comunicando bem mais. Às vezes a gente enfrenta desafios de ideias diferentes, de como agir em determinada situação, o que é natural. Mas nós nunca brigamos, nós nunca nos desrespeitamos por conta disso. Na verdade, é algo que a dona Vilma soube ensinar muito pra gente, assim, a gente se respeita muito o jeito de que cada um escolheu viver. Então, é natural que cada um pense diferente em determinada situação, mas sempre com o foco que é cuidar e trazer bem-estar para minha mãe. Então, não olhando para outras coisas e olhando sempre para esse foco, ela tem sido bem atendida, assim. Mas não é fácil, tá? Não é fácil, porque cada um tem um estilo de vida, né? E pensa diferente. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ir para o médico. Eu, por muitas vezes, achava que a minha mãe tinha que vir morar perto de mim, né? Lá no início, né? Quando ela começou com os esquecimentos. Mas então, eles optaram por continuar em Mesquita e tá tudo bem, né? E eu visito, eu faço o que eu posso dentro das minhas limitações também. E é isso, é importante também essa consciência de que todos nós temos limitações e que nem todos os filhos poderão realmente estar 24 horas. É importante entender e respeitar isso, porque fulano dá mais, ciclano dá menos, um dá 10, outro dá 20. Gente, não fiquem discutindo sobre isso. O idoso precisa estar sendo cuidado, né? E o restante vai da consciência de cada um, do tempo de cada um, do que cada um pode dar, nem só financeiramente, não, às vezes emocionalmente mesmo. Existem pessoas que não estão preparadas para lidar com um desafio tão grande, com um cenário tão desafiador. Eu cito de novo aqui o nome da minha irmã Thelma, que é a cuidadora oficial, né, que mora com ela, que ela está aprendendo e desempenhando de uma maneira linda. Mas no início foi muito desafiador para ela, né? Até mesmo nós percebíamos que parecia que ela olhava minha mãe como se minha mãe estivesse com um resfriado e que fosse passar. Algo que ela ficava muito nervosa, né? Não, mãe, e agora não, agora ela sabe lidar. Ela entendeu já que é algo que vai evoluir. Então, essa questão da aceitação também é muito importante, né? De não achar que o idoso está de teimosia, né? De criancice, né? Que é algo da doença, são características da doença. Então, todos nós amadurecemos muito com isso. E sim, Ale, a gente se une, se respeita, né? E realmente soubemos montar essa rede, mesmo com as nossas limitações e rotinas diferenciadas. Adriana, você tocou num ponto importante aqui, que vai dar gancho para a gente fazer esse comentário que a gente vai fazer aqui agora. Pessoal, hoje não tem muito jeito. Quem tem idoso na família, mais de um, né, ou um mesmo, não custa fazer um curso gratuito, online, de cuidador de idosos. Não é para que você vá trabalhar com cuidador de idosos, né, como cuidador, mas saber lidar com situações. Olha, eu fiz o curso e como me abriu aí os horizontes, sabe? A maneira de abordar, a maneira de tocar, de falar. Então, você que é familiar, não espere chegar, né, no extremo, né? Que aí no extremo a gente se desespera e não consegue se envolver com outra coisa. Mas preventivamente,
comece a procurar cursos gratuitos, né, de cuidador de idosos. Mas não é curso, gente, de fundo de quintal, não. Tá? Fundo com uma boa referência, tem gratuito e online. E é um curso rápido, tá? São noções de cuidador de idosos. Até para caso você, né, submeta o seu familiar idoso a algum cuidador, você saber pelo menos como ele deveria ser tratado, entende? Então, gente, eu te incentivo a fazer isso. A UNAT, né, pela UERJ, está lançando 3 cursos de 3 meses, online, né, para gestores, para conselheiros e para familiares também. Olha que bacana, pela UERJ. E a introdução à gerontologia, né, sobre gerontologia. Então, gente, faz o curso, é só se inscrever e fazer. Então, façam isso também. É importante que a gente estude para lidar melhor com a situação. Aí fica a dica, tá, Drica? É claro que não precisa ser todo mundo da família, mas alguém precisa se predispor. Exato. Não precisa ser necessariamente os filhos, mas pode ser um neto. E a partir desse neto, o neto, olha, no curso que eu estou fazendo, o curso rápido falou isso, isso, isso e isso. Mamãe está passando por isso, ou a vovó, ou a titia, entende? Então, a gente estudar, ter conhecimento para poder tratar bem, né, Drica? Então, fica aí a dica para você também. Excelente dica. Eu queria aqui comentar, Lê, que aqui eu passei, você sabe que eu passei uma pequena temporada da minha vida fora, em outro país, e nesse tempo eu percebi que na Europa os idosos, a expectativa de vida é muito alta, né? Eles vivem bastante, eles são muito ativos. Mas percebi também que quando eles envelhecem, na sua maioria, eles são colocados em residências para idosos, que são os chamados asilos aqui no Brasil. O que diferencia aqui na maioria dos casos, aqui geralmente são as famílias mesmo que cuidam e a gente acaba contratando alguém que fez o curso, né, de cuidador. Mas que muitas vezes, muitas famílias não têm condições de contratar essa pessoa. Então, fazer o curso para poder assistir esse idoso é muito importante. Adorei a dica, excelente. E assim que a gente tiver, né, a gente vai mandar. A Prefeitura de Nova Iguaçu está lançando, né, um catálogo de cursos gratuitos. E é só para você comparecer, inclusive amanhã, sábado, vai ter lá a lista de inscrição. E dentro desse catálogo de cursos tem um lá de cuidador de idosos. Né? É um tempo muito curtinho, mas assim, vai ser um divisor de águas para quem tem familiares de idosos. A gente precisa olhar para isso. É a nossa realidade. Adriana Abreu, faça aí as suas considerações finais, aquilo que você gostaria de falar, de deixar, que você anotou e ainda não falou, que a gente está nos minutos finais do nosso Talk do Ozar. Primeiro eu queria agradecer de novo o convite, esse espaço eu estou sempre acompanhando, né, nas redes, e a gente está sempre conversando também no privado. Eu tenho muito orgulho, né, de ver você fazendo esse trabalho lindo, o carinho que você tem com os seus idosos, né, que as pessoas possam olhar, né, e se sentir motivados também a amar, a disseminar esse amor. É por amor, né? É por amor, não tem outro caminho. E poder estar aqui nesse espaço, um espaço de Instagram, em que a gente geralmente posta foto na praia, na igreja, quando dá festa, quando está tudo bem, e poder vir aqui como a Adriana, que é filha da dona Vilma, irmã da Linda, do Adilson, da Thelma, da Vilminha, né? Mãe do Otávio, do Vitor e da Maiara, esposa do Robson, e mostrar mesmo como é a vida como ela é, e como é difícil enfrentar determinados desafios em que você imaginou na sua juventude, mas você não tem noção da realidade que é quando eles chegam. Né? E poder passar isso para outras pessoas que ainda não estão enfrentando, ou que já estão enfrentando também, como é que você viveu. É claro que cada um tem a sua história, o seu caminho, né? As histórias são diferentes em cada casa, mas assim, a gente sempre pode pegar uma dica, uma referência ali com o colega que já atravessou e está atravessando esse momento. As minhas considerações finais, eu queria, se eu pudesse deixar fixado de que é importante demais a gente estar presente na vida de quem a gente ama.
que no corre-corre da vida, de vencer, de ganhar dinheiro, de comprar casa, de comprar o melhor carro, muitos filhos não dão atenção aos seus pais, né? Porque eu estou numa correria, porque eu não tenho tempo, porque hoje não dá para mim, porque minha mãe me bateu quando era pequeno, né? Tem essas questões também que precisam trabalhadas, e aí entra a nossa dica sobre a questão da saúde mental, né? Não deixem de trabalhar isso dentro de vocês e acabam deixando para depois, né, situações que você pode vivenciar com tanta intensidade, e é tão bom a gente colecionar memórias de momentos felizes, né? E também, Ale, só para lembrar que a gente vai disponibilizar os arquivos, né, a lista de medicamentos, a portaria das questões do idoso. Acho que é isso, acho que por hora é isso, assim, deixar aí fixada a questão dos serviços médicos e da questão do amor mesmo, de amar, de estar junto, de cuidar. É isso, aproveitar bastante o seu idoso. Aproveitar para dar um beijo para os meus irmãos e para minha mãe também. Ai, Adriana, muitíssimo obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu fiquei com medo de você não aceitar, porque eu já fiz outros e você não aceitou. Aí eu falei, quando ela aceitou, eu falei, caramba, é agora, eu não posso deixar, desperdiçar. Rapidinho a gente adequou a agenda antes que você desistisse. Faz uma pressão essa menina. Eu faço pressão, gente, porque a gente tem muita coisa boa para passar e você não sabe assim o nicho de informações e caminhos que através da sua experiência familiar, né, pessoal, né, você está deixando aqui com a gente legados e caminhos. Esse tal que dosar aqui serviu para construir essa trilha de caminhos, informações e possibilidades. E aí eu deixo aqui mais uma dica para você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir. Esse idoso está com uma nova realidade mental e ele precisa, né, dessa rede de apoio, como a gente já sinalizou muito bem aqui, mas que você, familiar, estimule a memória afetiva dele, porque ele tem memórias afetivas. Então, pega aquele álbum de família, provoca ele a interagir com essa realidade da gente. Papai, mamãe, quem é essa pessoa? O que você lembra aqui dessa foto? E ela vai falar. E deixa ela falar, e deixa ela, né? Às vezes até pode parecer para a gente que está divagando, mas deixa, provoca essa interação. Né? Como você mesma diz, né? Um trato o idoso como uma planta que fica ali com comida, remedinho, fica no cantinho, e agora é só esperar a hora passar para dormir. Não é isso. Então, trazer aquela memória de algo de família, contar histórias da época, se permitir ouvir a pessoa idosa também, ainda que ela repita, né? Que ela fica ali repetindo, e repetindo, e repetindo. Nisso que vai repetindo, tenta fazer outras perguntas, para que essas perguntas sejam disparadoras, para que ela saia, né, daquela fala repetitiva. Né? É um exercício mesmo que só se faz com amor. E aqui a gente fica a dica. Muito obrigada mais uma vez, Adriana Abreu. Eu tenho certeza que você está saindo dosar com uma outra perspectiva, com outro ânimo. Né? Eu tenho certeza que a gente colaborou com isso. Um beijo para sua família linda, que eu amo. É um pouco da minha família também. Né? E muito obrigada por todo o apoio que vocês dão ao Idosar. Gente, a Adriana é a primeira a mandar as nossas pesquisas para o exterior. Ela me manda como mandar para a Espanha, me manda como mandar para a França. Ela faz a nossa pesquisa andar em outros países. Obrigada por esse apoio maravilhoso, por toda a indicação que você tem nos dado em relação aqui ao Talk Idosar. Simone Torino foi uma indicação sua também. Não só ela, mas como todos. Vocês que nos seguiram, que assistiram aqui o Talk Idosar até o final, muitíssimo obrigada também. E um beijo no coração de todos. Pessoal, e aqui a gente termina mais um Talk Idosar. Lembrando que o Idosar, Centro de Pesquisas e Publicações, tem o compromisso de valorizar, dar visibilidade, produzir informações para a pessoa que está idosando ou que ainda vai idosar. Tá bom? Até a próxima. Daqui a pouco estou divulgando o nosso próximo Talk Idosar. Um beijo, Adriana. Beijo, querida. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. E aqui nos despedimos, pessoal. Um abraço e até a próxima.